Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos à nossa análise de fechamento especial de Natal. Estamos aqui já no dia 25, eu tô gravando esse vídeo no dia 24, mas você vai ver aqui no dia 25. Já é basicamente a última semana do ano, semana que vem tem mais que 2 ou 3 pregões só, e aí já começa a embananar tudo de novo. Então já vamos encerrar o ano por aqui, porque sinceramente 2020 ninguém aguenta mais, né? Então, se você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Tem diversos modelos para você e tem desconto também. É só você dar uma olhada, tenho certeza que tem algum que você vai gostar. Já vou deixar esse gráfico aqui aberto, porque a gente já vai usar ele daqui a pouco. Mas vamos lá. Essa análise que eu vou fazer, principalmente no gráfico semanal, ela é muito importante para todo mundo. Como eu falei, a gente já está chegando no final de 2020 e temos um ano inteiro pela frente. Tá vendo isso aqui? Isso daqui foi 2019, isso daqui foi 2018 e isso daqui foi 2020. Então, como a gente está fazendo uma análise pelo gráfico semanal, já tendo uma expectativa do que pode acontecer para o ano que vem, se a gente está tendo um ano de alta, um ano de baixa, etc., é lógico que se a gente tem um ano de alta, nós temos movimentações de dias de alta maiores, semanas de alta maior do que semanas de baixa. Isso significa que se você está fazendo uma análise com base em um gráfico semanal, você pode esperar dias de alta consecutivos, inclusive se você estiver esperando day trade. Então é muito importante que você dê uma olhada em gráficos maiores, gráfico diário se você está operando no day trade, gráfico semanal também. E eu vou fazer mais uma análise ainda semana que vem para a gente fechar o ano total. E aí de repente eu venho fazendo uma outra leva de ações aqui para você poder estudar bem. Eu tenho feito esses últimos indicando vocês para poder fazer o curso de análise técnica gratuito. Ele é bem direto ao ponto, ele é sem enrolação. Tá tudo aqui no canal, é uma playlist, eu vou deixar aqui acima da minha cabeça. É só você pegar ali e clicar toda essa playlist. Ela vale muito a pena, mesmo que você já tenha feito um monte de curso de análise técnica por aí, ela é bem resumida, sem enrolação nenhuma. Então eu sei que vai te ajudar bastante. E junto com ela você vai ter o guia de setups, tem dicas de trade, que são diversas dicas que eu pego de diversos trades, de diversos traders, e trago aqui para vocês algumas dicas minhas também, coisas que me ajudaram, etc. Porque como vocês sabem, 2020 foi o meu ano da virada e eu venho compartilhando aqui com vocês tudo que eu posso para poder facilitar para você também, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar a falar então sobre os ativos que a gente tem aqui, quais as expectativas que a gente tem, o que o mercado está fazendo. Então, primeiro, vamos dar uma olhada no Nasdaq, depois euro, dólar e Bitcoin rapidamente, e aí a gente vai para as nossas ações, ok? O que a gente pode ver aqui do Nasdaq? Bom, continua fazendo movimentação de alta, certo? Tem fundo aqui, depois subiu em linha reta por bastante tempo, fez esse pequeno padrãozinho aqui. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu estou no gráfico semanal aqui da Nasdaq também, tá? Então, se a gente conectar esses dois topos aqui, ó, esses dois topos, e depois a gente conectar os dois fundos que vem aqui, a gente tem um triângulo que meio que já foi rompido logo de cara. Isso diz pra gente que essas últimas semanas aqui, elas não têm sido muito expressivas, certo? E ele meio que já está querendo começar a fechar abaixo dessa linha aqui, que é essa linhazinha de tendência de alta. Isso pode mostrar pra gente que os preços venham voltar a cair aqui por volta dessa linha aqui, né, nessa zona aqui, para tentar uma recuperação de alta. No momento, não tem dúvida, a tendência é de alta e a gente deveria continuar procurando operações na Nasdaq na compra, ok? Euro-dólar, o que o euro-dólar está fazendo? Mesma coisa, gráfico semanal também, estamos em movimentação de alta, não tem muito o que dizer. Temos um suporte importante aqui, nesse nível aqui. Depois, a gente tem mais um, vamos lá, que seria aqui, certo? Que é esse último fundo aqui. E não tem muito mais o que dizer por aqui. Se o preço voltar aqui por volta do 1,20, a gente já começaria a procurar por sinais de compra, sendo que isso aqui é um inside bar, essa semana também está fechando inside bar, então para quem gosta de inside bar, sabe que já tem uma oportunidade ali muito boa. Eu vou dar uma afastada aqui e marcar alguns outros pontos de suporte e resistência relevantes, como por exemplo, esse ponto aqui é extremamente relevante, ali por volta de 1,24, 1,25, e fora isso não tem nada muito mais, né?
Isso aqui é uma zona de congestão, então normalmente o preço, quando ele chega aqui, ele tende a fazer isso aqui congestionar de novo e voltar, ok? Se a gente pegar aqui historicamente mais para cima, o que a gente poderia esperar para 2021? Que a faixa aqui de 1,27 também seja uma faixa de briga muito importante, e depois de 1,27 o próximo nível relevante está aqui em 1,34, depois 1,39, mais para frente 1,45, e aí a gente já está buscando lá 1,50, tá? São níveis bem marcados aqui para já ter como noção, né, para o próximo ano o que pode acontecer em relação ao euro-dólar. Bitcoin, eu depois que me pediram para fazer a análise do Bitcoin, né, que pediram no canal, eu fui me alertar que o Bitcoin rompeu máxima histórica, né? Estamos ali, era 20 mil a máxima histórica, bateu, rompeu e foi embora, já está em 23 mil. E aí o que é que tem pra gente fazer? Bom, basicamente nada, tem que traçar aqui a linha, é isso aqui, essa é a linha de tendência de alta. E toda vez que ele chega perto dessa linha de tendência, qualquer desculpa que você tenha para comprar por aqui é utilizar para comprar. Se por acaso ele voltar a retrair nessa linha, mais ou menos no mesmo nível desse topo aqui, ou aqui, né, nessa zona aqui, nessa faixa, vamos botar aqui em 14 mil mais ou menos, pegar esse topinho aqui, essa faixa aqui ele pode ser extremamente relevante, e aí o preço vem a reverter de novo. Se não for naquela faixa, nós já temos aqui, né, o próprio topo histórico anterior, que era ali por volta dos 19, 20 mil dólares. Ali tem mais algo para se fazer? Não. Essa semana aqui ainda está fechando um pequeno dojizinho bem sidebar, né? Não tem muito o que fazer também. E é isso. Vamos lá, vamos falar então agora das nossas ações. O que nós temos aqui para Ambev? Bom, Ambev, vamos traçar logo de cara o que a gente já pode ver aqui, que é bem óbvio que está acontecendo. A gente tem aqui um possível canal nesse nível aqui, certo? Mais ou menos nesse nível aqui. No curso de análise técnica gratuita, vocês sabem que eu gosto de marcar muito pelo preço de fechamento, né? Então, gráfico de linha, preço de fechamento, e aí a gente vai conseguir ver algumas pequenas diferenças. Primeiro, na inclinação dessa linha, certo? Copiar e colar, colocar aqui. A inclinação nessa linha parece muito mais verdadeira do que a inclinação que a gente tem se fosse marcar máximas e mínimas, certo? Então, eu vou fazer essas análises aqui baseadas principalmente no preço de fechamento, ok? Então, nós teremos isso aqui, e esse próprio fechamento aqui, que ele vai lá em cima, toca, fecha, está voltando a fechar aqui embaixo, diz que o mais provável é que o preço volte a tocar aqui na parte de baixo do canal. Onde que a gente tem pontos relevantes em Ambev? A gente tem aqui, bom, esse próprio nível aqui, né, que é bem perto de onde ele está chegando mesmo, por volta de 16,50. E, além disso, né, mais para cima, só aqui por volta de 22 e alguma coisa, e mais para baixo, óbvio, os fundos anteriores. Então, esses são os pontos de Ambev que são importantes. Eu farei alguma outra coisa aqui? Não. Hoje, eu não vou me estender muito a pontos de entrada, tá? É mais uma análise geral para a gente ter uma noção do que esperar para o ano que vem. E, claro, para poder te ajudar a fazer uma leitura do mercado, uma questão um pouco mais de análise técnica mesmo, não só de execução de setup. Então, olha só, no próximo aqui, B3SA3. O que B3SA3 fez? Quando você estuda análise técnica, você sabe que a gente tem que traçar suportes, resistências, linha de tendência, etc, etc. Mas nem sempre isso é tão fácil e tão claro de se fazer. Então, algumas vezes a gente traça elas um pouco diferentes mesmo. Então, assim, eu vou colocar aqui no gráfico de linha, a gente conecta os fundos aqui, tá vendo? E aí a gente percebe que o B3SA3 perdeu o fundo aqui, beleza. Quando a gente conecta os próximos dois topos, seriam esse e esse daqui, a gente tem um rompimento ali, logo na sequência, e a gente começaria a buscar conectar fundos. E quando a gente conecta os fundos, nós temos esse daqui, junto com esse. Aí o preço sobe, desce, vem, volta, vem para cá. E como faria agora? Seleciona daqui, dessa máxima,
para cá, ou até para cá, mas eu acho que para cá faz mais sentido, certo? Principalmente para você que estuda reteste em linha de tendência, o preço está trabalhando abaixo, depois ele sobe, desce, faz um reteste, e agora o que a gente deveria fazer é procurar essa linha aqui. Então, um dos desenhos que a gente poderia fazer é, ele já está aqui, né, no fundo dessa linha de tendência, e se a gente mudar para o gráfico de candle, a gente já pode começar a procurar por sinais em que ele venha para um topo aqui em cima, um topo relevante aqui em 65, 66. O preço meio que já está trabalhando aqui embaixo, né? Toda vez ele dá uma revertida que ele deixa um pavio e sobe. Então, se você quiser, você pode descer um pouco mais para as mínimas, ok? Isso aí vai depender de cada um. Eu prefiro traçar pelo fechamento, então vou manter o fechamento aqui. BBAS. O que a gente tem para BBAS? Deixa eu excluir os estudos aqui também. Sim. O que a gente tem para BBAS? Vamos traçar primeiro os suportes e resistências importantes. Tem um aqui em cima, né? Óbvio, em 52,20 alguma coisa, 52,30 mais ou menos. Depois tem um que é bem óbvio aqui também, né, que são essas zonas de fundos aqui que o mercado fez dessa congestão por volta de 42,16. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é call, nem nada, é apenas uma análise, e a minha ideia é ajudar vocês a estudar. Temos esse fundo aqui em 29,50 mais ou menos, o outro fundo importante era aqui embaixo. E agora o que a gente pode fazer? Traçar as linhas de tendência. Eu vou pegar um canal aqui, ó, vou traçar ele de mínima para mínima, desses daqui primeiro, certo? Ó, daqui para cá, e eu vou alinhar com as máximas. E depois vou trocar para o gráfico de linha só para a gente perceber de novo a diferença de inclinação. Onde eu tenho uma inclinação aqui, que é um pouco menos aguda, certo? E se eu duplicar essa linha aqui para cima, eu tenho um canal que é o canal um pouco mais saudável, né? Ele não é muito forte para cima. Então, dessa forma a gente poderia considerar assim, ou você já pode trazer a sua linha para cá e falar que isso aqui está sendo um triângulo ou uma cunha de alguma forma, ok? Então, vou voltar aqui para o candle. E o que a gente pode esperar para 2021? Na minha opinião, a gente vai ter uma lateralização aqui, ó, uma pequena queda novamente até o fundo do canal para voltar a subir. Nem que ele pode simplesmente voltar a subir B3, SE3, parece estar querendo retomar a alta e continuar todo o seu movimento de alta, tá? Sendo que aqui a gente viu que ele fez uma longa paralisação, uma longa lateralização aqui durante esse período, mas não parece estar mais influenciando, porque nós já estamos vendo o pivô de alta acontecendo aqui no gráfico semanal. Esse aqui é o topo anterior rompido. Se ele voltar aqui e fizer qualquer sinal de reversão, pode ser um bom sinal para a gente procurar por compras. BBDC, então vamos lá. Já tem aqui os desenhos feitos, né? Vamos só traçar então as linhas. Novamente, ó, gráfico de linha, conecta os fundos, e os fundos conectados conecta os topos, ok? Aqui já fechou um pouquinho acima, então eu vou ajustar para poder ficar com a inclinação correta, e é isso. Então, por enquanto, o que a gente pode analisar de BBDC4 nesse caso aqui? Nós podemos entender que estamos em tendência de alta só pelo próprio gráfico de linha e pelo canal. Estamos em tendência de alta, mas estamos no topo do canal, que inclusive ainda é nessa zona de fundos aqui, certo? Toda essa zona aqui é uma zona de fundos importante. Então ele está chegando lá em linha reta, bem esticado. O mais provável é que a gente passe por algumas semanas de correção para ele voltar a subir. Então, como você pode ver, não é uma análise super precisa, tá? É uma pequena tentativa de estimar o que pode acontecer. E aí é claro que o próximo ponto relevante é aqui por volta de 33, vamos botar 33 redondo. EQTL, o que nós temos para EQTL? Opções de estudo, excluir todos os estudos desse layout, sim. Então, ó, EQTL é um ativo que tende a se mover bem direcional, certo? Ele vai bem em linha reta quase. Então, ele já rompeu essa linha aqui de tendência, tá? Esse pequeno canalzinho de baixa. E agora nós temos um pequeno canal de alta nessa área aqui, nessa zona aqui. E dentro dela, a gente tem uma outra aqui, que é
esse canalzinho. Maurício, mas você não estava traçando pelo preço de fechamento? Sim, pelo preço de fechamento eu gosto de fazer uma análise de o que está fazendo o preço fechar, tá vendo? Só que olhando pelos próprios candles, eu já consigo marcar aqui o fechamento e colocar ele lá em cima, tá bom? Por isso que eu fiz aqui direto pelo gráfico de candle, não faz muita diferença nesse caso. Então, o que a gente tem a ver aqui? Que se o mercado romper, fechar abaixo dessa linha, ele vai voltar a cair. E se ele continuar subindo, a gente já está em tendência de alta, porque isso aqui já é uma LTA e já está subindo muito bem, ok? GNDI, o que nós temos para GNDI? Tem desenho aqui, né, que eu fiz aqui nas últimas análises de fechamento. Eu vou remover esse estudo só desse layout por enquanto. Então, opções de estudo, escolher todos os estudos deste layout. Ok. O que a gente pode ver aqui? Bom, primeiro, não é um gráfico que está tão fácil de fazer o traçado de livro como foram os outros que a gente viu aqui. E aí, o que eu faço então nesses casos? Eu normalmente marco topo importante. Depois, na sequência, eu marco o último fundo, que é pelo menos razoavelmente importante, que seria esse aqui, tá? Era um topinho aqui, foi fundo, então esse é um valor relevante. E aí, se o mercado vier aqui e começar a subir e vier retestar esse nível, eu sei que é um bom nível para poder pensar em fazer compras para ele voltar a subir. No momento de linha, o que a gente pode traçar é isso aqui, ó. A gente pode traçar, inclusive eu traço sempre pelo fechamento, mas a gente pode traçar entre aberturas e fechamentos, tá vendo? Ó? A abertura dos candles mais baixos, aqui, abertura, e aí na sequência eu vou traçar pelo ponto mais alto, seja abertura ou fechamento dos próximos candles, que seria mais ou menos isso aqui, ok? Então a gente meio que também já está no topo de um canalzinho de alta, o ideal é esperar ele voltar, retornar e ter um espaço para cima. Itaúsa, bom, Itaúsa é níveis importantes, já que esse daqui já está marcado, eu vou marcar aqui em cima, porque é óbvio que o nível de 13,58 é um nível importante, tá? 13,60 por aí é um nível importante. Então, a gente vai traçar aqui também, ó, essa linha aqui, que aqui eu percebo que eu consigo conectar muitos pontos, e aí eu vou subir ela um pouquinho até encontrar o primeiro ponto de abertura ou fechamento do mercado, que no caso foi esse fechamento aqui do candle 44, tá? Essa é uma outra forma que eu uso para poder traçar as linhas. Não é uma ciência exata. Eu sei que aqui no canal vocês gostam muito quando eu faço as coisas bem exatas, né? Mas também é importante vocês saberem entender um pouco dessas outras formas de se fazer, tá? Por isso que eu trago ela aqui na análise de fechamento, porque é uma forma de analisar mesmo. Então nós estamos aqui no topo do canal, isso aqui já era uma resistência que foi rompida e está sendo retestada. Eu vou traçar uma outra linha aqui em cima, que é essa daqui. Só para poder deixar bem claro que essa linha de tendência de baixa já foi rompida e nós agora estamos em uma movimentação de alta. Então, Itaúsa, 1, 2, 3, 4, 5, basicamente 5 semanas de alta consecutiva. O ideal é esperar por alguma correção antes de pensar em compras. Itube não é muito diferente de Itaúsa, né? É um gráfico que é bem parecido. Então, máximo aqui, né, de atual resistência máxima que a gente tem, está ali em 36,47, 36,50. Deixa eu excluir os outros estudos aqui, porque está atrapalhando. Sim. Então, ó, eu tenho aqui uma zona muito importante, eu tenho uma outra zona importante aqui, que é meio onde o preço já está. Eu tenho uma outra zona aqui importante, onde o preço pode bater e reverter se ele voltar a cair aqui. O último fundo. E agora, para a gente traçar as linhas também, traça conectando os últimos fundos, depois pega a outra linha aqui e vamos conectar os topos, que no momento são esses, ok? Então, Itaúsa, mesmo esquema, está em movimentação de alta, tá em tendência de alta, tá no topo do canal, isso sem indicador nenhum, significa para a gente que ele está sobrecomprado, que está esticado e principalmente em cima de uma zona de resistência aqui, que a gente pode ter um pouco mais de briga jogando o preço mais para baixo, ok? JBSS, vamos excluir os estudos também. O que a gente pode ver de JBSS? Estamos congestionados, não há dúvida. Então, ó, último topo importante foi aqui, depois dele, né? Como é um pouco distante, eu vou marcar esse aqui também. Nós temos aqui essa zona de fundo, que teve uma congestão, e essa zona de topo aqui, que foi fundo desse pedaço, mas foram esses topinhos aqui, e é mais ou menos onde está chegando agora.
O que se deve fazer em JBSS? Nada, o ativo não está em tendência. Então, se você tiver um sinal de reversão aqui, a gente procuraria por sinais de venda, ou mais abaixo, sinais de compra, não tem muito mais. Lojas Renner, eu já tenho esses desenhos traçados aqui, mas vamos remover também para poder fazer nossos estudos. Então, para a Lojas Renner, eu vou traçar aqui uma linha conectando esses fundos aqui. Por que eu estou ignorando esse outro pavio aqui? Porque ele dá uma inclinação muito atípica, muito anormal, tá? Então eu prefiro pegar a inclinação aqui um pouco melhor, ignorando só aquele pavio ali e fazendo isso aqui. Com isso eu já vou ter uma noção bem melhor. E isso daqui já era um preço de fechamento. Se for conectar pelos fechamentos, o valor seria então esse daqui. Vamos fazer assim para ver como é que vai ser. Ó, preço de fechamento, copia, cola, vem aqui. Preço de fechamento mais alto que a gente tem, ou abertura mais alta, tá? Então pode ser ou o fechamento desse candle branco ou a abertura desse candle vermelho, não faz muita diferença. E é isso. No momento, esse seria o desenho que eu faria, pelo menos, de um canal de alta em Lojas Renner. Como que eu pensaria em operar? No momento, ó, eu vou esperar ele retrair e começar a fechar acima dessa linha aqui. E quando ele fizer uma correção, aí sim, vamos lá, ó, vou esperar ele fazer todo o trabalho que ele está fazendo aqui, certo? Em algum momento ele vai fechar acima e quando ele fizer a primeira semana de queda, eu para o gráfico diário começo a procurar por sinais de compra, entendendo que a gente pode ter uma nova movimentação de alta, ok? Magazine Luiza. Magazine Luiza, eu acho que está bem claro aqui para todo mundo o que ela está fazendo, né? Uma forte movimentação de alta, como sempre, porque é Magazine Luiza. E aí, esse é um dos ativos que eu mais tenho dificuldade de traçar linha de tendência, canal e etc. Porque ele muda a inclinação toda hora, em cada pedaço é uma inclinação diferente. Então a forma como se torna simples para mim de analisar esse ativo é pegar algum trade system ou colocar alguma média móvel que possa me dizer e vir acompanhando os preços, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e só inserir um indicador, que é a média móvel, ok, vamos colocar ele aqui, inserir. Número da média 20, que é a mais comum, né, que o pessoal usa. Então é isso aqui. No momento estamos aqui com a média ascendente. Qualquer sinal de compra aqui para mim é válido em Magazine Luiza, porque eu tenho essa dificuldade de traçar as linhas aqui em Magazine Luiza. A gente percebe que esse desenho que está fazendo aqui, ó, dessa máxima para essa, para essa, para essa, isso daqui não é uma linha reta. Ele é muito mais um círculo. Tá vendo? Ou algo assim. Olha lá. Então, isso daqui dificulta um pouco para eu fazer os meus desenhos, por isso eu não faço, tá? Então, fica uma dica para você que está tendo dificuldade de fazer a sua análise. Pode ser que seja por conta do tipo do ativo, a movimentação dele é meio atípica para você. Natura, estamos em uma zona de congestão, não tem muito o que fazer. Tem que esperar romper, de preferência esperar fazer pelo menos um retest ou um candle dando um sinal na direção que a gente está buscando operar. Deixa eu tirar a linha aqui. Petro 4, um nível muito importante de Petro 4 é o topo aqui por volta de R$31. E no momento tem algo mais a se fazer? Não, nós já temos aqui suportes e resistências marcados, não tem mais nada, o ideal agora é ficar esperando. RADL, vamos remover esses estudos aqui também, excluir, sim. Vamos lá. Se eu traçar essa linha aqui, conectando a maior parte desses fundos, eu vou dar uma forçada aqui para poder encostar em algum momento que o preço tocou ali, tá? A gente percebe que ele já tem um canal bem decidido. Se a gente duplicar essa linha aqui para cima, a gente consegue enxergar um canal de muito, muito longo prazo para RADL, certo? E aí, o que precisa ser feito agora? Ó, eu pegaria essa linha aqui, conectaria esses topos aqui, vamos conectar até esse aqui, e no momento que fechar aqui acima, eu começaria a pensar em sinais de compra para poder executar, ok? Não tem nada muito além disso. Isso daqui é um topo, ó, esse aqui é um sinal de topo, ele rompeu aqui, retestou, voltou a cair, a gente vai ver. E se tiver que marcar uma possível zona de fundo, essa daqui é uma zona bem importante. Ok? Por causa desse fundinho aqui, porque aqui a gente teve muita briga nessa zona de preço, porque aqui ele marcou um fundo em cima dessa zona de briga. Então eu estou alinhando basicamente esse fundo aqui com esse fundo aqui, só tentando pegar alguns pontos a mais, ok? Raio 3,
Para raio 3, temos muitos pontos marcados aqui, né, porque eu marquei ele no gráfico diário. Mas se a gente for simplificar, ó, temos um topo aqui, temos um outro topo importante aqui, temos um fundo importante, que foi esse último aqui, né, essa zona aqui. Claro que esse daqui, ó, fundo, topo, e é onde o preço foi mega rejeitado aqui, a gente pode marcar ele aqui também. E aí já não tem mais muito o que fazer. Se eu tivesse que colocar uma linha inclinada, eu seria obrigado a traçar aqui de cima para baixo, porque não tem muito mais o que se fazer. Eu não tenho muito preço para poder traçar uma linha aqui de baixo para cima, por exemplo, embora eu pudesse fazer esse traçado aqui, ok? Rente 3, o que dá para poder fazer em Rente 3? Mesma dificuldade que eu estou tendo com o Magazine Luiza. Eu traço a linha e aí ele muda a inclinação, então eu já não consigo mais entender. No momento, a linha que eu consigo entender com facilidade é essa. E como eu pensaria em operar isso aqui, se fosse para poder pensar em operar? Seria traçando essa linha aqui, conectando esses topos, e no momento em que ele fechar acima, eu começo a pensar em comprar. Ou, conectando aqui, né, aberturas e fechamentos mais altos, já seria o dessa semana, fechando acima, já começaria a pensar em comprar. O próximo é SUSB. O que temos aqui em SUSB? Vamos ver. Excluir os estudos, opções, excluir, sim. E vamos traçar aqui, ó. Eu tenho essa zoninha aqui de fundos, depois eu tenho essa zona aqui de topos, certo? O que faz parecer uma pequena deriva, porque isso aqui é uma movimentação de alta, tá? Ele fez um movimento aqui de alta, queda, rompe topo, volta, rompe topo, e agora ele meio que perdeu força, então isso mostra pra gente uma deriva. Quais são os pontos importantes de SUSB? Ele já rompeu topo anterior e está retestando. E a gente tem mais um ponto importante, que é o próprio fundo aqui desse movimento, ok? Vale 3 continua subindo. Eu tenho até medo de olhar para Vale no momento, porque não dá para saber o que ela está fazendo. Já fez uma movimentação muito forte de alta, são 35% em 25 dias, é muita coisa. E aí quem perdeu, perdeu, já é Elvis. VEG. O que nós temos para VEG então? VEG, né? Vamos lá. Linha de tendência. Vamos aumentar aqui. Linha de tendência, eu traçaria no momento essa linha aqui, que meio que já foi perdida, certo? Então, ó, essa linha aqui, conectando aqui, eu vou tentar alinhar esse fundo com esse aqui, né, de uma forma que pegue uma inclinação legal aqui. Aí, ok. Depois, eu traço esses topos aqui e entendo que ele fez uma figura aqui que mostrava que os topos estão ficando cada vez mais baixos e que perdeu força. Com base nisso, eu posso, vamos lá, vamos tirar os estudos daqui, opções de estudo, excluir daqui, sim. Eu posso, com base nisso, ó, traçar aqui e entender que agora ele já começou a fechar acima dessa linha de tendência de baixa. Isso abre oportunidade para compra em VEG. Nós temos um suporte importante aqui, né, em toda essa zona aqui. Essa zona aqui entre essas duas linhas ela é muito importante. Depois eu tenho uma outra zona importante aqui e aqui uma resistência importante. Se eu fosse pensar em operar isso aqui, o único sinal que eu consigo ver claro aqui seria o inside bar. Rompeu a máxima, tem alvo ali para cima. Seria só isso, tá? E aí, só para poder fechar, IBOV. IBOV também não tem muito o que dizer. Continua subindo. Está em linha reta também, né? Uma movimentação muito forte do IBOV. E pela primeira vez o preço conseguiu se movimentar abaixo dessa zona de mínimas, desses candles brancos, tá vendo? E aí agora a gente tem que esperar para poder ver o que vai ser, porque pode ser só uma simples correção. Temos aqui uma zona de suporte, outra zona de suporte, a zona de resistência, que é bem onde ele já está. Se tiver que traçar a linha de tendência, pode ser essa linha aqui. E aí a gente conectaria, então, um canal aqui para cima. E aí, enfim, né? 150 pontos. Será? E dólar futuro. O que o dólar está fazendo? Olha, engatou alta. Que coisa linda, que coisa linda. Eu gosto do dólar caro, gente. Desculpa.
E então, o que ele está fazendo? Ele testou esse nível aqui, certo? Voltou a fechar acima dessa linha. Então, é possível que a gente ainda veja alguma pequena zona de congestão por aqui, para depois ele decidir o que vai fazer. Isso daqui é o chamado swing low. Ele faz mínima, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta e está subindo. Então, isso aqui indica para a gente uma possibilidade real de movimento de alta, mas políticas macroeconômicas podem modificar isso aí. Então eu não tenho muito o que dizer, só olhar o gráfico, e no momento o gráfico está falando para mim que pela primeira vez o dólar está fechando uma semana acima de uma linha de tendência de baixa, dizendo que ele pretende continuar fechando cada vez mais alta, ok? O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, né? Mas não tem problema, porque como eu falei, é um especial de Natal, então eu queria poder passar um pouquinho mais de conteúdo, analisando aqui um pouco mais, explicando um pouco mais, para você se convencer de que vale a pena estudar um pouco mais do price action, entender um pouco mais da movimentação do preço. E se você tinha alguma dúvida de como eu faço essas leituras, que possa ficar um pouco mais claro para você e que isso aqui possa te ajudar. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se puder, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!